Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu convido você a se colocar de pé, meu querido, para juntos iniciarmos o culto, adoramos a Deus. Feche seus olhos nesse momento, Pai, estamos em Tua presença, Pai. E nesse momento entronizamos e pedimos perdão por nossas falhas, Pai. Dá-nos um coração limpo, um espírito reto, para podermos entrar em Tua presença, dando o nosso melhor. Não são só palavras, mas que o nosso coração consiga transmitir uma adoração plena a Ti, Jesus. Purifica nossas vidas, tira todo o pensamento, todas as preocupações, tira todo pensamento negativo nesse momento, meu Pai. Nos ajuda a entrarmos em Tua presença em uma só voz, rendermos adoração a Ti. Tu és santo. Preso estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim e te conheci. Declare: chamou meu nome, chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Obrigado por nos libertar, Deus. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Tua graça me resgatou. Somos livres em Ti, Deus. Liberdade é tudo o que sei. Eu renasci quando Te conheci. Chamou meu nome, chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Preço foi pago por meu pecado, Tua glória rompeu as cadeias. Estava órfão e sem abrigo, agora sou rei sacerdote. Estava quebrado, Tu me curaste, o Teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo quando chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Deu muita alegria, né? Nós pudemos apresentar diante do Senhor, oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração através
desses cânticos. Que suba até o trono do nosso Deus como um cheiro suave a nossa adoração, porque é maravilhoso, é tremendo saber que Ele nos chama pelo nome. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor nos chama pelo nome. E Ele sabe que eu e você, hoje estamos aqui, nesse momento, oferecendo a Ele o nosso culto. E um culto, como acabamos de louvar, um louvor, como acabamos de dizer, que anda pela alma, com a alma, não somente de lábios, porque é isso que agrada o nosso Deus. É isso que faz o nosso Deus feliz. Porque diante dos homens, meus irmãos, é tão fácil nos justificarmos com as nossas atitudes, mas o Senhor sonda o nosso coração. Ele sonda e Ele sabe, nessa noite, como eu e você nos apresentamos diante dEle. E eu creio, se você está triste hoje, não passou um dia bem, o Senhor é o Senhor da alegria, e Ele pode transformar o seu coração nessa noite, através desse culto, através da palavra, através de tudo o que aqui for feito. Que o Senhor, nessa noite, ministre ao nosso coração, com tudo o que for feito aqui nesse altar, com tudo o que for oferecido por nós a Ele. E como disse, que seja suave no trono de Deus. Com muita alegria, meus irmãos, nós devemos nos apresentar diante de Deus, porque o nosso Deus tem sido bom, tem sido rico em misericórdia, e Ele tem nos amado de forma incondicional, e Ele tem estado junto conosco, e é o mínimo que nós podemos oferecer, é tão pouco que podemos oferecer, mas que seja com todo o nosso ser. Eu convido você a estar aí abrindo a sua Bíblia, faremos leitura de alguns versículos da palavra. Está em Provérbios 24. Provérbios 24, que diz, a começar do versículo 3. Provérbios 24, versículo 3, que diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Agora o versículo 13. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Amém. Com certeza, irmão, irmã, você se posiciona diante de Deus, com os seus planos, se posiciona diante de Deus, com tudo aquilo que você está projetando para o seu futuro. Mas, querido e minha querida irmã, meu querido irmão, essa esperança não será frustrada se ela estiver no altar do Senhor, se você estiver buscando do Senhor, se você estiver se colocando à disposição do Senhor, para que o Senhor realize os seus propósitos na sua vida, os seus propósitos na sua caminhada. A palavra é maravilhosa, porque diz: haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Aleluia! Glória a Deus por isso. Toque, toque, toque
alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, e o esplendor invencível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração, na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o
Ele, diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e a nossa vida só por Ele. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de
novo. Só a igreja. Espírito, Coze como fogo. Enche-nos, Pai, nessa noite com a tua presença. Vem como em Pentecoste e enche-me. o Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, vivo. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Nós somos a noiva de Cristo, glória a Deus. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudades de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Aleluia. Mas quando foi, fez sua promessa Que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa. Eu quero ir para o meu lar. Sou tua noiva apaixonada. E aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Declare, mas volta logo, Jesus. Tenho saudades de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. aleluia. Volta logo, Jesus. Tenho saudades de casa. Aleluia.
céu é o meu lar, o céu é minha morada, o céu é o meu lar, o céu é minha morada. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus por essa noite que estamos reunidos para nós cultuarmos a Deus, revermos nossos irmãos. Sempre é uma satisfação e uma alegria. Quero agradecer ao pastor Gerson mais uma vez pelo convite, pela confiança, ao conselho na pessoa da irmã presbítera Lenice e a toda a igreja. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia, abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler 2 textos bases nessa noite para nós refletirmos um pouco. Prometo não ser cansativo e nem delongado, mas que você dê um tempo de qualidade nessa noite a Deus, de atenção. Não deixe que nada roube aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. O batismo de Jesus. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Lucas capítulo 3, versículo 22, diz assim, mais uma vez a parte C. Você é meu filho amado, em quem me agrado. Agora no Evangelho de Lucas mesmo, capítulo 22, versículo 39. Vire algumas folhas, Lucas 22, versículo 39. Jesus no Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 39. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. 46. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Amém, queridos? A gente não está podendo pegar na mão do outro, mas coloque a mão no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Oração nunca é demais, não é isso? Pai, nós te louvamos nessa noite. Estamos congregados, reunidos como povo de Deus, família do Cristo, o corpo vivo do Senhor nessa terra, para celebrarmos a Ti em adoração, em comunhão, em reverência, em entrega, Senhor, voluntária da nossa vida na Sua presença. Abrimos o nosso corpo, coração, alma, mente, toda a nossa vida, para que nesse momento tão especial quanto todo culto, o Teu Espírito Santo fale no nosso interior, no mais profundo da nossa alma, além do nosso intelecto, do nosso espírito, trazendo cura, renovação, libertação, transformação, trazendo pacificação mental, trazendo, ó Deus, elucidação da mente, trazendo edificação da fé, renovação da esperança, fortaleza da nossa devoção. Estamos aqui porque, Senhor, porque dependemos do
teu Espírito Santo. Esse altar é sagrado e daqui emana, Senhor, revelações, palavras de vida eterna, através de tantas pessoas, através do pastor, de todos que aqui tomam, Senhor, o seu lugar. Que assim seja mais uma vez, que o teu Espírito Santo envolva o nosso interior neste lugar, para que possamos ouvir a sua simples e profunda voz, para que possamos tomar decisões, acalmar emoções e andar debaixo da graça. Estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, por todas as tuas realizações e livramentos. Tributamos a ti neste lugar a honra, a glória, a adoração, porque somos privilegiados de estarmos na sua casa. É uma bênção, Senhor, singular para nós estarmos aqui neste lugar. Então nos envolva, ó Deus, com a sua voz afável e transformadora. Tira o cansaço mental, a aceleração da mente e traga sobre nós, como já foi lido aqui, a doçura como o mel, que é a sua palavra. Espírito Santo, estamos com o coração voltados para ti neste lugar. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Tu és o amado da nossa alma, o bendito do nosso coração. Não temos outro bem a não ser a ti. Ninguém se compara a ti, Senhor. E nós reconhecemos essa maravilhosa graça em Jesus neste lugar. Fale conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Queridos, eu quero trazer uma palavra nessa noite acerca do seguinte tema: trilhando o caminho do centro da vontade de Deus. Trilhando o caminho do centro da vontade de Deus. Eu queria que você me emprestasse a sua atenção acerca de uma história que eu escrevi e que vai trazer edificação para a sua vida. Numa casa simples, havia uma família formada pelo pai, pela mãe e pelo filho. O filho chamava-se Bebeto, a mãe Maria e o pai se chamava José. No dia do aniversário de José, a mãe quis fazer uma surpresa para o pai. E tinha o bolo que ele mais gostava, o bolo de fubá com queijo. Ela esperou o pai ir trabalhar, chamou Bebeto e falou assim: Bebeto, vou te dar uma receita, pega essa receita, vai até o armazém do seu João e compra exatamente isso e vai rápido, porque eu quero fazer esse bolo antes que seu pai volte. Bebeto, como toda criança de 10, 11 anos, ele sai alegre correndo. Quando ele pega na sua mão a lista, ele achou que aquela lista estava muito simples. Ele achou que aqueles ingredientes não ficaria tão bom quanto ele esperava. E ele decide, na sua opinião, turbinar aquela receita, melhorar aquela receita, porque queria impressionar a sua mãe e o seu pai. Pegou o seu lápis que andava com ele da escola, rabiscou alguns ingredientes a mais, deu uma fortalecida naquela receita, acrescentou coisas, tirou outras e seguiu o seu caminho. Chegando de frente com o armazém de seu João, ele olha do outro lado e vê uma grande festa, a inauguração de um hipermercado que estava começando naquele dia no bairro. Quando ele vê aquele som, aquela festa, bexigas, ele decide surpreender sua mãe. Ele vai até o hipermercado, aquele som, aquela festa, ele entra, e como aquilo não era inédito no seu bairro, ele entra e fica vislumbrado com tamanha grandeza, e diz no seu coração: eu vou surpreender o papai com a mamãe. Eu vou comprar tudo aquilo e mais um pouco. Só que quando ele chega, irmã Lenice, nas prateleiras, ele percebe que as quantidades que a sua mãe pediu não batia, porque as receitas do armazém de seu João era granel. As embalagens não tinham naquele grande mercado. Ele disse: mais uma vez vou surpreender a minha mãe. Eu vou comprar mais por menos preço e vou economizar. Ele faz aquela compra, aumenta a receita, chega no caixa, o moço bota as sacolas novas que ele nunca tinha visto e ainda dá uma folhinha. Ele volta para casa na rua, todo feliz,
e esperando que sua mãe o recebesse, laureando com grandes congratulações. Ele bate na porta e lá da casa, lá da rua, lá da porta, ele diz: mãe, olha a compra do bolo do papai. Olha as marcas famosas, olha as embalagens econômicas, olha os acréscimos que fiz na receita, olha as embalagens, até folhinha de calendário eu ganhei. Tudo isso não tinha no armazém do seu João. Olha que grande surpresa. A mãe, sem saber por onde começar, ele com os 2 braços cheios de sacola, o chama e diz: nossa, filho, que grande compra, que maravilha. Nossa, eu nunca vi tanta coisa. Olha essa folhinha, olha essas sacolas. Mas não foi nada o que eu pedi. Está tudo lindo, maravilhoso. Mas para quem é o bolo, Bebeto? Ele disse: é para o pai. Aonde eu te mandei ir? No armazém do seu João. As quantidades não eram da receita, sim. Quem fez a receita foi a senhora. Então, Bebeto, eu não tenho nada para te falar, senão volta no grande e entrega tudo o que você trouxe. Porque você não fez o que eu pedi. Volta lá e entrega tudo. Porque eu preciso terminar o bolo. Mãe, mas eu queria te agradar. Para mim estava tudo certo, eu só queria te impressionar. E ela finaliza: volta logo, senão não vai dar tempo. Nessa história, querido, é exatamente a nossa vida, a vida de Jesus e a vontade de Deus. Nós somos o menino Bebeto. Recebemos uma receita de Jesus, do Espírito Santo, para fazer algo que agrade a Deus, que é o Pai. Somos chamados pelo Espírito para agradar a Deus. O armazém de seu João é a nossa vida de oração, é a nossa vida de devoção, nossa vida de consagração. A receita são os valores bíblicos. O hipermercado são as nossas próprias vontades, as nossas ambições, pulsões, a nossa autovisão da vida. As embalagens belas são os ingredientes, as folhinhas são as coisas deste mundo. E o seu tempo, a perseguição pelo sucesso, toda a sua ganância. Nós somos como Bebeto. Deus nos deu essa receita para nós fazermos a nossa vida agradável a Deus. E nós olhamos para a receita da nossa vida, de como agradar a Deus, e nós achamos muito pouco, e queremos acrescentar coisas, e nós começamos a fazer da nossa vida devocional segundo aquilo que eu acho que Deus quer receber. E quantas embalagens estamos trazendo para a nossa vida devocional, quantas coisas que estão fora daquilo que Deus nos chamou para fazer. Ainda bem, querido, que quando a gente volta para casa, com a sacola cheia, Jesus nos dá uma chance e diz assim: volte lá e devolva tudo. E comece agora do zero a fazer a minha vontade. Eu quero pregar nessa noite, querido, sobre princípios que Jesus praticou para que a gente possa agradar a Deus. Irmãos, a igreja foi chamada para agradar a Deus. Amém? Esse é o fundamento de estarmos aqui. Agradarmos a Deus, através de tudo aquilo que Ele já deixou pronto. O Espírito Santo Consolador, a palavra. Tem pessoa que está tocando o armazém simples do seu João. Claro que isso é uma comparação. Pelas grandes lojas do mundo, colocando adereços, coisas. Sendo que Jesus disse que o que você precisa para agradá-lo está aqui. Nesses 2 textos que lemos, um no começo do ministério de Jesus e um caminhando para o fim. Diz a Bíblia que Jesus, chegando o dia para o seu batismo, ele chega diante de João Batista. João Batista já sabia quem ele era. E ele se sente constrangido porque é um princípio de precedência. Quem vem antes tem a honra. Quem vem antes merece os primeiros lugares. João Batista diz: não,
Jesus, eu não posso te batizar. Eu não tenho esse poder, essa autoridade. Você tem que me batizar. E Jesus então diz para João: João, eu fui chamado para agradar a Deus. Eu estou aqui com uma missão maior. Então me batiza, para que se cumpra a vontade do meu Pai. João Batista, então, talvez com a sua vontade própria ali machucada, mas orgulhoso pelo privilégio, ele pega Jesus, batiza ele, e a Bíblia diz que um fenômeno sobrenatural acontece, os céus se abrem, uma aparição corpórea como pomba desce sobre Jesus e diz: esse é o meu filho amado, ele me agrada. Passado 3 anos e meio aproximadamente, agora Jesus está num outro estágio da sua vida. No estágio da entrega. No estágio do agora ou nunca. Próximo de ser traído. Próximo de ser entregue às víboras do sinédrio. Ele começa a sentir aquela amargura no seu coração, próximo da morte. Ele chama os discípulos para a oração. Dos 12, ele chama os 3 que eram mais chegados, vão para um lugar que ele tinha de costume orar. Enquanto os 3 se afastam dele, ele vai para um lugar e começa a orar: Pai, está difícil cumprir a sua vontade, é pesado, é doloroso, eu sei como é que vai ser pesado, vai ser difícil. Se for possível, Pai, afasta de mim a dor desse sofrimento, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. A Bíblia diz em outros evangelhos que ele orou por 3 vezes. E assim os discípulos não conseguiram compartilhar na mesma frequência, na mesma vontade, porque ele estava solitário. E nesse texto maravilhoso que lemos, diz que em um dado momento um anjo veio para o confortar. Mas mesmo assim, por causa do peso, da pressão, daquela agonia, o seu suor se transformou em gota de sangue, mas ele ficou ali firme para fazer a vontade de Deus. Eu venho aqui nessa noite, querido, com um só intuito, de trazer uma mensagem madura para o seu coração, de que é tempo de colocarmos a nossa vida no centro da vontade de Deus. Aonde Deus nos quer, da forma que Deus nos chamou, nós precisamos recolocar a nossa vida. O primeiro princípio que Jesus aplicou na sua vida é que Jesus entendeu que existe uma diferença bíblica em fazer a vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus. O primeiro princípio que Jesus aplicou na sua vida é que existe, querido, uma diferença muito grande dentro da Bíblia de fazer a vontade de Deus e estar onde Deus nos chamou para estar e fazer. Se você pegar lá o Velho Testamento, os 10 mandamentos, está lá: não mate, não roube, não adultere, não difame, tantas outras coisas. Isso é fazer a vontade de Deus. Não fumar, não beber, honrar o cônjuge, ser honesto. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso são ordenanças para praticarmos. Isso é fazer a vontade de Deus. Mas existe um nível maior, que é praticar todos os princípios, mas estar no momento, no lugar exato, fazendo aquilo que Deus chamou. Jesus disse para João: é para cumprir a lei que você tem que me batizar. Mas tem algo mais, eu preciso seguir fazendo isso, porque a Bíblia diz depois: para que se cumprisse a Escritura. Jesus passou por isso. Jesus cumpriu a vontade de Deus, querido, nos detalhes. Repita comigo: detalhes. Estar no centro da vontade de Deus, querido, compreende fazer exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. A pergunta que eu faço para o Juliano nessa noite é se ele está exatamente na direção, efetuando, vivendo aquilo que Deus chamou. Sabe por quê, querido? Corremos o grave risco de chegarmos no final da nossa vida, diante de Deus, ou é melhor, como foi cantado aqui, no começo da vida eterna,
E Deus dizia assim para mim: você aumentou a receita, você veio cheio de coisas, mas vazio daquilo que eu te mandei viver e fazer. Vamos chegar com glórias desse mundo, glórias, mas vamos chegar diante de Deus vazios, porque saímos do trajeto da vontade de Deus. Mas Jesus chamou a responsabilidade para ele e disse: eu vou cumprir detalhe por detalhe. Eu vim aqui para te dizer nessa noite, debaixo de uma graça, que nós precisamos retornar a fazer da vontade de Deus algo essencial. A Bíblia diz em João capítulo 4, que quando ele termina a conversa com aquela mulher, ela vai, os discípulos chegam com o pão, e aí ele fala assim: come, Jesus, come. E ele falou: não, a minha comida não é desse mundo. Aí eles começam a perguntar entre eles, acho que alguém trouxe comida para ele. Ele falou assim: não, a minha comida não é essa. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Sabe por que tem pessoas que estão morrendo espiritualmente? Estão se afundando em vícios, se afundando em coisas desse mundo, porque estão alimentando a fome de Deus com um alimento que não é a vontade de Deus. Quantos estão entendendo hoje? Digam amém. É fazer da palavra, da vontade de Deus, aquilo como comida e bebida. Irmão, ninguém consegue, irmão, principalmente eu. Irmão, vai dando, eu tenho um grave problema, vai dando a hora do almoço, irmão, vai me dando uma irritação, vai me dando bafo, é ou não é? Ou é só eu? Irmão, eu não sei, parece que transforma. Você vai virando giraia, você vai ficando bravo, você vai... Ninguém aguenta, até que a mulher vem, enche o prato e fala: come, homem do céu, sossega. Você já viu pessoas inquietas? Que estão sempre correndo, fazendo, mas não conseguem assentar o seu coração? É porque estão alimentando essa fome interior com alimentos que não é a vontade de Deus. Você que é adolescente, que está me ouvindo, jovem, eu sei o que é chegar no fim do ensino médio e não saber o que fazer. Todo mundo tem isso. Onde vai trabalhar? Eu quero te dizer nessa noite, comece a buscar o centro da vontade de Deus. Amém? Eu vi pessoas começarem 3, 4 cursos e não dar em nada. Eu fui um deles. Eu vi pessoas que assumiram ministérios, animados, com força, vigor, mas não durou 3, 4 meses, largaram. Sabe por quê? Estão fazendo fora dos limites da vontade de Deus. Eu quero aqui debaixo dessa palavra, que o Espírito Santo nos salve, salve a mim, salve a nós, de todo projeto que não está no centro da vontade de Deus, irmão. Tudo isso é lixo para Deus. Nós precisamos estar fazendo o que Ele já determinou para nós. Amém? Você já parou para pensar que Jesus, até Cristo, foi orar para escolher os 12? Até Cristo foi orar para chamar os 12 apóstolos. É porque Ele sabia que como homem Ele precisava, tinha um perfil exato de quem tinha que andar com Ele. Eu quero te dizer nessa noite, querido, existe um perfil exato de pessoas que Deus quer que você ande. Existe um perfil de projeto exato que Deus quer que nós executemos. Existe uma direção específica. Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Homens e mulheres de Deus não têm muitas coisas, eles têm uma só coisa, e essa coisa é fazer a vontade de Deus. E você começa a jogar, irmão, os pesos. A pintura aqui ficou linda, do muro da igreja, diga-se de passagem. E está ali um texto que eu preciso ler todo dia, todos nós precisamos. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Amém? Hoje é noite de nós deixarmos os pesos,
daquilo que nós criamos, daquilo que nós desejamos e carregamos, e começarmos a andar debaixo da leveza da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Se Bebeto tivesse ouvido desde o início da sua mãe, ele ia lá no seu João, tinha pegado um punhado, meia dúzia de sacola e tinha vindo e feito o bolo. Mas ele se encantou com aquilo que ele achava e trouxe uma sacola cheia. E teve que voltar envergonhado, devolver. Deus te deu uma receita, irmão. Vai no detalhe, amém? Não tem a dor, vai no detalhe. Amém? Foca naquilo que Deus quer que você faça. Mas, pastor, eu não sei por onde começar. Começa por Mateus. Amém? Vai lá, vai até Judas. Vai lá, vai nas cartas paulinas. Vai nos evangelhos. Ali você vai assimilar aquilo que Deus quer. Vai no essencial, vai nos detalhes. Porque os detalhes fazem a diferença. Jesus vivia da provisão e sustento de Deus todos os dias. Chegou o cobrador, irmão. Tem época que o cobrador a gente foge. É uma penúria, é uma luta. E quando o cobrador chegou para cobrar os impostos, Jesus não se desesperou. Ele falou para Pedro, vai lá, pega a vara, pesca lá, não espera a maré boa, só joga. Puxa o peixe, está lá, irmão, desse tamanho o denário. Vai lá e paga. Sabe o que é isso, irmão? É andar na vontade de Deus. Não precisa nem maré, Celso. Não precisa nem política, nem presidente, não precisa nada. Só precisa andar no trilho da vontade de Deus. Ele disse, eu vou fazer um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos creem nessa palavra? Que Deus vai fazer um caminho no deserto, rios no meio da terra árida. Por isso, façamos como Jesus. Se preocupamos não só em fazer a vontade de Deus, mas viver o centro da sua vontade. Amém, queridos? Segundo, segundo um princípio que Jesus aplicou na sua vida, é que Jesus vivia cotidianamente em oração para saber a vontade de Deus. Se você ler o capítulo 22 do 39, diz que ele saiu no monte, que era um lugar específico de oração. Um lugar que ele acostumava a orar. E ele tinha no seu coração esse intuito de agradar de forma exclusiva a Deus. Segundo princípio, Jesus se preocupava em agradar de forma exclusiva a Deus. João Batista tinha a lei da precedência. Ele entendia isso. Bom, Jesus veio antes de mim. Só que nesse mundo, eu sou antes dele. Porque eu que estou batizando. Mas na eternidade, quem tinha a lei da precedência era Cristo. Mas nesse mundo, quem veio antes foi João. Ele estava na autoridade maior naquele dia. Sabe o que Jesus fez? Olha, João, eu estou abrindo mão desse princípio. Porque eu quero agradar a Deus. Somente a Ele. Talvez, João, você vai ficar desapontado. Mas eu vim aqui só para agradar a Deus. Me batiza, João. Porque eu vim aqui para isso. Sabe, queridos, existe um princípio bíblico que é reverberado no Novo Testamento. E quando esse princípio começa a ser falado várias vezes, é porque ele é fundamental na nossa vida cristã. Um princípio que só dá para agradar um Senhor. Um Senhor. É viver de uma forma que agrade a Ele exclusivamente. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, que o nosso chamado é para agradar apenas a Deus. Amém? Eu sou da época, querido, que tem pessoas que sabem melhor do que eu, estão há mais tempo vendo isso. Mas eu, quando comecei na igreja, os cristãos, irmão, eles eram ignorados, não era isso? Envergonhados. Era um motivo de chacota.
mas eram respeitados por aquilo que viviam. Hoje, qualquer canal de televisão que você ligar, irmão, tem um jogador que diz que é gospel, tem um artista. Eles chamam agora os cantores para fazer parte das novelas, não é isso? Parte dos evangélicos agora, dentro da novela. Não é isso? Porque a igreja, nós temos que dividir o que é a igreja e os que são ser igreja. Mas o povo que se diz ser igreja, achou melhor ser um pouco mais palatável a eles, um pouco mais agradável, um pouco mais aceitável. Porque eu estou perdendo amizades, estou perdendo lucro, estou sendo ignorado. Mas Jesus falou assim, eu só quero agradar um. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, os céus abriram e Deus disse para ele, esse é meu filho, nele me agrado. Eu quero te dizer nessa noite para nós, se preocupe mais com a opinião de Deus, querido. Se preocupe mais o que Deus está pensando acerca da sua vida. Nós estamos muito jogando para a torcida, jogando para a galera. Não, meu irmão, Deus chamou a igreja para tomar uma posição de agradar a Deus. Não dá para agradar todo mundo. Nós precisamos ou ser amigo de Deus ou ser seu inimigo. Mas nessa noite nós escolhemos estar exclusivos, voltados para Deus. Você pode dizer um amém nessa noite? Deus não chamou nós, irmão, para ser político. E eu acredito que tem cristãos políticos que são homens de Deus. Eu acredito nisso, mas a igreja foi chamada para agradar o seu Senhor, amém? Aí você me diz, pastor, mas a Bíblia diz, não agrade cada um a si mesmo. Paulo disse em Romanos capítulo 14, 17, o reino de Deus não é comida, bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Versículo 18, aquele que desse modo serve a Deus, é agradável a Ele e bem visto pelos homens. Mateus capítulo 5, 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Irmão, quando você colocar o seu coração diante de Deus, e dizer, eu vou agradar só a Deus, automaticamente, meu irmão, as pessoas vão ver a nossa vida e vão falar, ali vai um homem de Deus, ali vai um jovem cheio do Espírito, ali vai uma mulher que tem a palavra, ali vai alguém que está de fato compromissado com o Evangelho que diz. E aí, quando você coloca Deus de forma exclusiva, é natural que você renuncie à sua vontade para agradar o cônjuge. É natural que você coloque a sua vida em segundo lugar para amar o próximo. Mas primeiro, Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, querido, os céus se abrem ao nosso favor. Quantos acreditam nisso? Digam glória a Deus. Qual foi a opinião de Deus sobre Jesus? Jesus não agradou nem fariseus, nem discípulos. Um dia, irmão, Jesus já estava no fim para entregar a sua vida. Ele falou, gente, está tudo lindo aqui, mas já está dando a hora, hein? Eu vou ter que ir para Jerusalém, vou ter que ser lá humilhado, cuspido, entregue, entendeu? Eu tenho que passar por isso. Aí Pedro, irmão, discípulo, amigão, não faz isso. Não faz isso, Jesus. O Senhor é tão bom. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Porque não é Deus que fala na sua boca. Sabe, querido, às vezes temos que ficar solitários com a vontade de Deus, do que andar nas multidões sem Ele. Nem fariseu, nem discípulo, nem multidão, mas a Deus. Qual foi a opinião de Deus sobre Jesus? Esse é meu filho amado. Em você tenho prazer. Um dia, irmão, eu vi um repórter falar assim para um jogador de futebol. Ele estava com o cabelo azul de um lado, vermelho do outro, rapado aqui no meio, irmão. Coisa mais linda. O repórter falou assim, cara, você não tem vergonha disso aí? O que você acha? Eu falei, cara, quando eu chego em casa, a patroa adora. E boa, eu volto embora tranquilo. Sabe o que é isso, irmão? Você tem que voltar para sua casa e saber que Deus está se agradando da sua vida, amém? O resto, meu irmão, o resto é torcida, amém? É importante Deus falar assim, olha, ali vai alguém que me agrada, alguém que me honra.
Terceiro princípio que ele aplicou, Jesus manteve uma vida de oração e comunhão a Deus. Isso aqui é importante, para discernir e suportar a sua vontade. Eu vou fechar aqui, mas eu quero que você me dê atenção mais um pouco. O terceiro princípio que Jesus aplicou na sua vida para viver o centro da vontade de Deus é que ele vivia uma comunhão cotidiana para suportar a vontade de Deus. Eu tenho muita dificuldade quando eu ouço as pessoas dizer assim: nossa, Deus falou comigo ontem. Nossa, eu fui lá. Mas essa mesma pessoa, passado alguns dias, semanas, ela já está fria na fé, está se distanciando de Deus. Eu vi pessoas que tomaram decisões debaixo de uma suposta direção de Deus e que se frustraram, depois culparam a Deus. Eu tenho dificuldade, porque biblicamente Deus falou poucas vezes, mas toda vez que Ele falou, meu irmão, Ele sustentou a sua palavra. O que Deus falou sobre você, meu irmão, Ele sustenta, amém? Jesus, quando decide ir para a oração, a última oração devocional que Ele faz, antes de ser entregue, Celso, irmãos que aqui estão, irmã Lenice, todos, Ele sabia o peso da vontade de Deus. Ele sabia quão real era aquela dor, aquela agonia da cruz. E ele sabia que ele precisava da graça, da misericórdia, da bondade, de uma palavra de Deus apenas, de um conforto, para que quando ele chegasse naquela situação, ele conseguisse ir até o fim. Irmão, o Evangelho não é um romance. O Evangelho não é uma história bonita. O Evangelho é uma vida debaixo da graça. Amém, meu irmão? Semana eu vi aqui o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre apóstolos. Os obreiros hoje que dizem que são apóstolos. E aí ele pegou a lista de 1 Coríntios falando de Paulo. Naufrágio, solidão na cadeia, fome, dor. E aí ele falou assim: eu não consigo ver um apóstolo, alguém dizendo que é apóstolo hoje, e olhar para Paulo. Não bate a conta. Sabe por quê, querido? Porque querem iludir as pessoas que isso aqui, meu irmão, é todo o tempo mar manso. Não, querido, eu até escrevi aqui uma frase. Estar no centro da vontade de Deus não quer dizer sempre o mar calmo, mas quer dizer que sempre Deus vai mandar o escape. Não quer dizer que o vento vai estar sempre favorável, mas quer dizer que sempre Deus estará ali, segurando a nossa vida. A Bíblia diz que quando começou a transformar em sangue as gotas de suor, havia um anjo do lado de Jesus, o confortando, dizendo: mestre, vai, você consegue, pense no resultado dessa luta, no resultado dessa dor. Uma multidão de vidas vão conhecer o Evangelho e serão salvas. É só a graça, querido, para nós conseguirmos suportar a vontade de Deus. É por isso, querido, para viver a vontade de Deus, é uma escolha que tem que ser pesada. Porque a partir do momento que eu disse lá atrás: Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu estou dizendo assim: Deus, a partir de agora, não são mais os meus pensamentos, não é mais a minha receita, não é aquilo que eu acho, mas é a tua vontade. E aí, meu irmão, nós temos que jogar um monte de projeto na gaveta, mas também Deus vai nos mandar tirar outros que eram da vontade de Deus e que ficaram engavetados. É noite de uma reflexão poderosa. Fazer a vontade de Deus, para praticarmos ela, meu irmão, eu não vim aqui iludir a nós, ou pregar aqui uma peça teatral de que eu vivo ela na sua plenitude, não. Só se torna possível debaixo de oração, graça e misericórdia. É noite de voltar para o armazém, voltar para a receita simples. Ah, é bolo de fubá com queijo, mas é o que Deus se agrada. Ah, mas não tem muita coisa, é o que Deus chamou para fazer. Ah, mas não salta os olhos, não enche, não tem problema, mas Deus se agrada. Pense no prato que você mais gosta, irmão, prato de comida. Hoje é noite de passar vontade, irmão.
Depois você dá um jeito lá, na hora que você voltar embora. O prato que você mais gosta, irmão. Se é o que você mais gosta e agrada a você, podem trazer N outros. Não satisfaz. Se for muito chique, a gente passa até mal. Não é assim? É disso que eu estou falando essa noite. Deus tem o prato favorito dele, que é a nossa vida debaixo da sua vontade. A vontade de Deus é violenta, é dura, é uma batalha solitária do ponto de vista relacional. Jesus se volta 1 hora orando, se volta para o seu melhor amigo João e vem dormindo. E a Bíblia diz que eles dormiram de tristeza. Pensa, irmão, alguém dormir de tão cansado, de tristeza, agonia, que o seu corpo desliga e dorme. Jesus acorda para que a carne não caia em tentação. Ele estava dizendo, o que eu tenho que passar, do ponto de vista relacional, é um chamado solitário. Porque fazer a vontade de Deus, irmão, às vezes é solitário. Às vezes você é julgado de fanático, às vezes vai ser julgado de igrejeiro, vai ser chamado de um monte de coisa, irmão. De louco. Olha o prejuízo que tu vai tomar, olha o que você vai fazer, não tem problema. Só eu e ele sabem o que eu estou fazendo. Um dia, Neemias estava debaixo de chuva, num andaime, batendo massa e tijolo, estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Aí vem Sanbalat e Tobias, Neemias, desce daí para a gente conversar, vamos bolar um plano, vamos fazer uma tecnologia maior, para que você não gaste tanta força, Neemias, para que você não fique tão exposto, vamos juntar aqui, Neemias. Ele fala, não, eu não vou descer, porque eu tenho uma grande obra para fazer, eu não vou me rebaixar fora daquilo que Deus me chamou. Lembra, irmão, o que você estava fazendo? Lembra o que nós fazíamos? Lembra aquela paixão, aquela decisão, aquele projeto, que você sabia que estava debaixo da vontade de Deus, mas vieram as lutas, vieram as dificuldades, vieram as pessoas, as calúnias. E foi mais fácil botar na gaveta. Quero te dizer nessa noite, vamos voltar, devolver tudo quanto é sacola, e voltar lá, irmão, na gaveta, e ficar com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, querido? Outra palavra para nós que somos, para os adolescentes e jovens. Você que está começando a sua vida. Dá tempo de você ainda acordar e ver, irmão, que você não precisa ser o que as pessoas querem que você seja. Você não precisa ser uma reprodução de aceitação de todos. Você só precisa parar um pouco, se devotar mais a Deus em oração, em busca, ouvir pessoas experientes de Deus. E Deus vai te dar uma direção. E às vezes nessa direção você vai ser solitário, não tem problema. O Espírito Santo vai estar com você, amém? Jesus se rendeu e permaneceu no centro da vontade de Deus até o fim, sem mudar a direção. Na sua prisão, no seu julgamento, no seu caminho até a cruz e na cruz. É um caminho longo. Ele podia orar e vinha anjo fulminar todos, mas não, ele perseverou. E eu escrevi aqui, por isso a morte e Satanás não puderam conter-lhe, porque quem cumpre a vontade de Deus não se preocupa com os adversários. Eles são assunto de Deus. Amém, querido? Se você se apegar com a vontade de Deus, querido, você não vai perder tempo com os adversários. É por isso que Paulo disse, onde está a morte, a sua vitória foi tragada. Porque Jesus se manteve firme, sólido, com agonia, com dor. Mas era a vontade de Deus, ele permaneceu, irmão, na direção até o fim. Porque é o nosso sacrifício, irmão, que vai gerar vida para a nossa casa. É o nosso sacrifício pessoal, não é o do outro, irmão, é o meu, que vai gerar vida para os meus filhos, vida para a igreja. É por isso que Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 1, eu peço a vocês, irmãos, pelas misericórdias, porque é só pela graça, que apresente o vosso corpo, todo o seu templo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o culto de celebração é uma eventualidade.
Que o culto cotidiano é uma realidade da vida cristã. Que todo dia, irmão, é sacrifício. Ah, pastor, mas a salvação é pela fé. É, meu irmão. Mas a vontade de Deus é pela força do Espírito. Amém? É sacrifício, é dor. Mas no final é vitória. Amém? Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, porque nenhuma tribulação desse tempo presente há de se comparar ao peso da glória que vai ser revelada em nós. Porque a nossa breve e momentânea tribulação produzirá um peso em nós de glória eterna para o Senhor. Jesus é tragado naquela cruz, mas não tragado pela morte. Jesus foi traído, mas deu a nós a possibilidade da confiança todos os dias. Ele diz, entre com confiança. Pare para pensar nessa noite. Paremos, todos nós. Que é da minha decisão, que a vida de outras pessoas dependem. Escolher trilhar o caminho, e aí eu finalizo, do centro da vontade de Deus. Escolher trilhar o caminho do centro da vontade de Deus. É uma decisão difícil de ser tomada, pois envolve uma entrega plena, uma manutenção diária. Porém, o fim desse caminho é incomparável a toda caminhada. Mas o durante dessa jornada também é maravilhoso, pois temos a companhia daquele que é o próprio caminho, Jesus, sempre ao nosso lado. Amém? Eu podia vir aqui, irmão, e te prometer um monte de coisa. Deus vai te dar uma chave. Deus vai te dar, irmão, esse ano você vai botar para quebrar. Você ir embora vazio, irmão. Mas eu vim aqui debaixo da palavra dizer para nós, todos nós, que precisamos decidir se vamos com Cristo ou vamos sem Cristo. Para tudo e para todos, Ele vai estar do nosso lado. Amém, querido? Mas eu queria que nesse momento de louvor, de devoção, você olhasse para o seu coração. Amém? Deixasse que o Espírito Santo iluminasse o nosso interior hoje. Nós estamos no começo do ano, irmão. Tem muita água a passar ainda debaixo da ponte. Muita coisa vai acontecer. Mas eu acredito, irmão, que se estivermos no centro da vontade de Deus, vamos passar. Amém? Vamos vencer. Porque aquele que chamou é aquele que guarda. Aquele que chamou é aquele que protege, aquele que fortalece, aquele que dá as condições. Se Deus te deu um projeto, irmão, minha irmã, se foi Ele que colocou no seu coração, irmão, taca o pé até o final do acelerador, irmão. Não olha para trás. Não, ficou só eu, não tem problema. Vai só eu, irmão, porque foi Deus que me chamou. Só ficou eu e minha mulher, não tem problema. Junta os dois, ora, busca. Só ficou eu na minha escola, na minha sala, na minha faculdade, só ficou eu, irmão, não tem problema. É só de um que Deus precisa. Só foi de um que Ele precisou para abrir o mar vermelho. Só foi de um que Ele precisou para que o sol parasse. Só foi de uma pessoa que Ele precisou, uma mocinha, para dar a notícia para Naamã e ele receber a cura. A receita é simples, irmão. A receita é simples, minha irmã. Sempre foi oração, devoção, busca, coração quebrantado. Nunca foi promessas fantasiosas. Nunca foi promessas de milhões. Mas sempre foi promessa de graça. Sempre foi promessa de misericórdia. Sempre foi promessa de companhia todos os dias. Sempre foi promessa de vida eterna. Estão banalizando hoje tudo, querido. Mas eu louvo a Deus por essa igreja que tem mantido um povo aqui, um remanescente que ainda está apegado aos rudimentos da fé, está apegado à velha e boa receita que passa céus e terra, mas a sua palavra permanece. Oh, Santo, coloque a mão no seu coração, adoremos a Ele. Deixa Ele tocar o seu coração, deixa Ele revisitar a sua mente. Santo, Santo, Santo. Deixou o céu pra me encontrar aqui
se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, Exalte Ele nessa noite. engrandecido, Engrandeça Ele. Ele é a razão de tudo. Sim. Poderoso é e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Como é que eu vou saber que estou na vontade de Deus? É a paz, querido. A paz e os frutos. Se a paz encher seu coração, meu irmão, essa é a vontade de Deus. Se os frutos são para a vida eterna, essa é a vontade de Deus. Paz não quer dizer tranquilidade, querido. Jesus estava na polpa do barco, dormindo em paz, mas os discípulos estavam sem tranquilidade por causa da tempestade. Vão vir dias que a tranquilidade vai embora, mas lá no fundo a paz vai garantir a segurança de que estamos no rumo certo. O rumo certo. Eu tenho a certeza, querido, que todo o sofrimento de Jesus até a cruz, em nenhum momento faltou a paz, porque ele sabia que lá na frente valeria a pena. Os missionários moravianos, quando vendiam a própria vida como escravos para entrar nos barcos, navios negreiros, para evangelizar, eles tinham uma frase: que o Cordeiro receba o fruto do meu sacrifício, que o Cordeiro receba o resultado da minha entrega. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Ele disse: está consumado, Pai, está terminado. E nas tuas mãos, não na mão da morte, não na mão da dor, não nas mãos dos fariseus, não nas mãos do mundo, mas nas tuas mãos, Deus,
eu te entrego o meu espírito, a minha vida, dizendo: está consumado, Pai. Naquela noite, naquela tarde, o céu não disse: esse é meu filho amado, em quem se agrado. Porque os céus ficou em silêncio, querido. Porque silêncio também é vontade de Deus. O silêncio também é vontade de Deus, querido. É tempo de silenciar o nosso coração, silenciar os nossos lábios, silenciar a nossa mente, desacelerar as nossas vidas e retornarmos à essência da direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, diante do Cordeiro vivo e ressurreto, que está entre nós, pelo Espírito Santo, pela comunhão da igreja e pela explanação da palavra. Sentimos a Sua presença neste lugar, real, porque a Sua palavra é viva em nós, a Sua palavra é transformadora em nosso coração. E queremos Te pedir nessa noite graça, misericórdia, o Teu amor, a Tua presença, para que possamos suportar a vontade do Senhor, nesse ano que se inicia, Senhor. Tantas incertezas, das mais variadas frentes, não importa, Senhor. O que importa nessa noite é descansarmos debaixo da Sua vontade, Senhor. Porque o Senhor disse que no mundo teremos aflições, e já estamos passando, mas nós temos bom ânimo nessa noite. Renova o ânimo do nosso coração, renova o ânimo da nossa casa, o ânimo da nossa vida, do nosso chamado, do ministério, dos projetos. Renova o ânimo do Teu povo, renova o ânimo, Senhor, para que possamos satisfazer o Seu coração, Senhor. Que pela misericórdia e pelo Teu sangue, Senhor, olhe para a minha vida, para a nossa vida aqui, porque somos míseros pecadores. Que o Senhor olhe para nós, veja o sangue de Jesus e diga: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. Eu tenho prazer nele, tenho prazer nela. Tenho prazer quando o coração bate, tenho prazer quando enaltece a voz, tenho prazer quando ela coloca o coração diante de mim, quando ele ora, quando ele chora, tenho prazer. Que assim seja em nossas vidas, Senhor, porque buscamos a Tua vontade nesses dias, a vontade boa, a vontade perfeita e a vontade agradável do Senhor, porque o Senhor já fez tudo que o Senhor podia fazer, o Senhor já fez, Senhor, e agora está fazendo através do Espírito Santo e da palavra. Nos comprometemos neste lugar de adoração e oração a nos submeter à Tua vontade, Senhor. Receba nessa noite, meu irmão, minha irmã, jovem, todos que aqui estão, obreiros, pregadores, pregadoras, todos, recebam graça sobre graça nessa noite. Recebam graça sobre graça, recebam renovação espiritual, recebam fortaleza de Deus, recebam a direção que o Senhor está orientando sobre nós. Receba a paz que o mundo não dá, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Gratidão, Senhor, pela Tua palavra. Gratidão pela Tua presença. Gratidão pelo Senhor ter usado mais uma vez o Teu servo. Gratidão pelo Teu Espírito entre nós, que ministra essa palavra poderosa em nossos corações. Gratidão a Deus por sua vida, pastor Juliano, e que Deus continue usando poderosamente nas suas mãos. Muito obrigado. É uma palavra muito pequena para expressar todo o nosso agradecimento ao nosso Deus e por sua vida, Que Deus o abençoe, continue abençoando ricamente.
E quero aqui, em nome do conselho, em nome do pastor Gerson, expressar essa gratidão. Pastor Juliano, esteja à frente e ele estará ministrando a bênção. E dessa forma estamos nos colocando uma vírgula no nosso culto, como sempre diz o nosso pastor, né? E que esse culto de adoração ao nosso Deus continue no nosso lar, na nossa casa. Agradeço a todos que se dispuseram a estar aqui nesta noite conosco, para louvarmos o nome do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos estar recebendo essa palavra de bênção. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Eu digo amém. Deus te abençoe.